Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, quinta-feira, 12 de outubro de 2023, celebramos Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil. O evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de João, capítulo 2, versículos 1 a 11. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. A mãe de Jesus disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí, para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho bom até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, o mestre-sala diz: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho bom até agora. Mas, irmãos e irmãs, a igreja ela interpreta como justamente o vinho menos bom é o vinho do Antigo Testamento. E o vinho melhor é o Novo Testamento. Por quê? Porque o vinho do Antigo Testamento como já falamos, é o Antigo Testamento, fundado na justiça. Mas o vinho melhor é o de agora. Por quê? Porque ele é fundado na misericórdia. Então, essa grande diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. Repito, era dente por dente, olho por olho. Hoje é a misericórdia, onde Jesus nos convida, não só a amar aquele que nos ama, mas amar até os nossos inimigos, onde ele nos convida a perdoar não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. E assim, como já concluímos, amados irmãos, o Antigo Testamento ele é comparado a 6 talhas que se tornavam vazias. Eram 6 talhas vazias. Mas por quê? No Antigo Testamento, amados irmãos e irmãs, havia aquele ritual de purificação, os ritos de purificação e também dos sacrifícios. Mas, infelizmente, amados irmãos, eles se tornaram vazios de misericórdia. Vejam, a pessoa pecava, mas ela não ia se reconciliar com o irmão. Bastava ela ir lá no templo, oferecer o sacrifício e ela saía com a consciência tranquila. Não precisava pedir perdão, nem perdoar a pessoa que lhe ofendeu. Então, eu não precisava pedir perdão, bastava ir lá no templo e oferecer, então, o sacrifício. E assim, aos poucos, amados irmãos e irmãs, o rito foi ficando vazio. No início, quando você ia oferecer o sacrifício, você levava um animal. E vejam, o animal ele ia morrer no lugar da pessoa que pecou. Mas só que se multiplicaram os sacrifícios,
ao invés de multiplicar a conversão. E assim, lembre o que é que Deus dizia através dos profetas: eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. E assim, repito, no antigo ficou o sacrifício, que era a justiça, e no novo chegou a misericórdia, por isso que é o vinho melhor. E assim, amados irmãos e irmãs, a purificação ritual realizada no templo lavava o corpo e aliviava a consciência, mas não libertava a alma das amarras do pecado. Como já falei, se multiplicava o pecado e multiplicou também os sacrifícios. E pior, amados irmãos e irmãs, esse ritual levava o povo a ter uma falsa segurança. Justamente porque levava o povo a acreditar mais no ritual religioso do que na misericórdia divina. Então, as pessoas iam porque confiavam no rito religioso, elas pecavam porque confiavam que depois iam se reconciliar através dos sacrifícios. Mas eles não tinham confiança na misericórdia de Deus, tinham confiança mais no sacrifício que realizavam. Mas, amados irmãos e irmãs, lembrem, Jesus vem na sua obediência até a morte, e morte de cruz. Ele vem justamente para nos libertar de todas as amarras do pecado e da morte. Então, lembrem, a sua obediência apagou a nossa desobediência. E assim, amados irmãos e irmãs, Jesus se torna a sétima talha. Vejam, porque haviam 6 talhas que não purificavam, que não nos lavavam dos pecados. Mas agora vem a sétima talha. E a sétima talha é o próprio Jesus. Por quê? Porque ele vem justamente trazer a misericórdia, trazer a nossa purificação, trazer a nossa salvação. E assim, amados irmãos e irmãs, as 6 primeiras talhas, elas eram água mudada em vinho. Vejam, a 6 primeiras talhas era água mudada em vinho. Mas do coração aberto de Jesus jorram sangue e água, batismo e Eucaristia. No batismo, amados irmãos e irmãs, nos tornamos herdeiros de Cristo. Lembre aquilo que nós repetimos na Santa Missa. E tudo que é de Cristo é nosso. O Pai é Pai nosso. A Mãe é nossa Mãe. Os irmãos são nossos irmãos. A graça de Cristo, amados irmãos, é nossa. O perdão é nosso. A misericórdia é nossa. Então, tudo que é de Cristo também é nosso. E na Eucaristia, amados irmãos e irmãs, o pão é o alimento que nos dá vida, porque Jesus também ele se torna, como diziam os antigos padres da igreja, porque a árvore morta, amados irmãos, se torna a árvore da vida. E Jesus é o alimento que jorra, é o alimento da árvore da vida. Ou seja, como é que diz? Minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. E ele se torna, então, o fruto da árvore da vida. E no vinho, amados irmãos e irmãs, o vinho da nova e eterna aliança. Isto é o meu sangue dado por vós. Isto é, o sangue da nova e eterna aliança. Ou seja, Jesus derrama o seu sangue para fazer conosco uma nova aliança. Por isso, o mestre Sala diz: o vinho melhor foi servido agora. Por quê? Porque é o vinho da nova e eterna aliança, onde Jesus nos liberta das amarras do pecado e nos purifica para nos tornar também filhos e filhas de Deus. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.